Bom, boa tarde a todas e todos. Infelizmente, a internet estava instável hoje, eu não consegui enviar o material durante o horário reservado para a aula. Eu vou, na medida do possível, sempre que a aula for gravada, tentar ao máximo fazer essa gravação um dia antes. Assim fica mais garantido e aí eu envio para vocês no dia, infalivelmente, dentro do horário, ou pelo menos fica mais seguro, né, de tentar fazer isso, mesmo que no dia ocorra algum problema com a internet e tal, a aula já vai estar gravada. Espero que a turma esteja bem. Espero que vocês tenham assistido todos o primeiro vídeo. Quem não assistiu ao primeiro vídeo, eu recomendaria que assistisse antes de passar a esse. Assistam primeiro a videoaula da semana passada, porque eu apresento o curso e segue mais ou menos uma ordem. Na videoaula da semana passada, eu procurei, de um modo mais informal e menos sistemático, discorrer um pouco sobre a atitude geral que caracteriza o fazer filosófico, que caracteriza a filosofia. O filósofo alemão Immanuel Kant, um dos filósofos mais importantes dos últimos séculos, né, de um período mais recente da filosofia. É um filósofo conhecido por ser o grande nome do iluminismo alemão, né, do Aufklärung, o esclarecimento alemão. O Kant, ele escreveu sobre inúmeras áreas da filosofia. Nós já vimos na semana passada que a filosofia é composta por diversas sub-áreas. O Kant deu valiosas contribuições para muitas dessas sub-áreas, para a lógica, para a ética, para a filosofia moral, a filosofia da ciência. E nos deixou, esse filósofo, valiosas reflexões acerca da natureza da própria filosofia. É de Kant a famosa máxima ousa pensar. A filosofia é uma ousadia do pensamento. Filosofar é romper com o senso comum. É buscar sair do lugar comum e se colocar na aventura do pensamento. E essa aventura requer ousadia. E como nós vimos na videoaula passada, ela requer atitude crítica. Por isso eu busquei apresentar a filosofia não de um modo sistemático e metódico, mas ressaltando, digamos assim, aquilo que seria o seu espírito. Qual é o espírito da filosofia? Ou seja, qual é a atitude que lhe é própria? Então, mais do que tudo, nós poderíamos pensar inicialmente a filosofia como uma atitude crítica. E algumas ponderações devem ser feitas a esse respeito. Ora bolas, o que é uma atitude crítica? O que devemos entender por crítica nesse contexto? Lembrando aqui que o próprio Kant, filósofo que estou citando, escreveu um dos maiores clássicos da filosofia, chamado A Crítica da Razão Pura,
assim como escreveu A Crítica da Razão Prática. Pois bem, por crítica, nós não devemos entender simplesmente o movimento de falarmos mal, de sermos rigorosos, de apontarmos os defeitos, de apontarmos as inconsistências. Ser crítico, neste sentido filosófico, não é, para utilizar uma expressão vulgar, popular, não é ser cri-cri, não é ser ranheta. Né? Ser crítico não é simplesmente suspeitar, falar mal. Né? Aquela pessoa é muito crítica, está sempre reclamando, está sempre apontando os defeitos, né? Está sempre ressaltando as falhas. Para ela nunca tá bom. Os meus cachorrinhos estão latindo nesse exato instante. Eu espero que, como eu estou utilizando o fone, não esteja sendo captado pela gravação. Caso estiver, eu peço sinceras desculpas. Mas retomando a linha de pensamento, quando nós nos referimos à atitude crítica que caracteriza a filosofia, o que deve vir à mente, antes de tudo, é o espírito analítico, o espírito investigativo, a capacidade de ponderar, analisar, investigar, a boa vontade para a pesquisa, o espírito de pesquisa, o espírito de análise e de reflexão. Quando nós falamos que para filosofar devemos ter senso crítico, que filosofar é uma atitude crítica, o que nós estamos dizendo é que filosofar pressupõe a análise cuidadosa, a ponderação meticulosa, a reflexão detalhada, o cálculo, não meramente no sentido matemático, mas o cálculo mental. Quer dizer, o juízo, o bom juízo, o julgamento intelectual. A crítica, ela se revela, ela se desdobra na análise, na avaliação, na reflexão, na meditação. Meditação não no sentido da tradição oriental, mas a meditação no sentido da tradição ocidental. A reflexão, o uso da razão, o uso do pensamento racional para a reflexão cuidadosa acerca de um tema. Então, ter senso crítico significa analisar cuidadosamente um argumento antes de emitir uma opinião sem conteúdo. Ter senso crítico significa ponderar detalhadamente sobre um tema, pesquisá-lo, investigá-lo, antes de proceder a uma consideração qualquer.
Então reparem como é diferente, né? A atitude crítica, no sentido filosófico, não envolve um comportamento e um padrão de pensamento mal-humorado, indisposto, que só enxerga defeitos e falhas. Não é disso que se trata. Então, na videoaula passada, quando eu disse que a filosofia é, antes de tudo, uma atitude perante a vida, perante o mundo e a nós mesmos, e que essa atitude é de natureza crítica, o que eu estava enfatizando é justamente o fato de que o espírito filosófico é investigativo, analítico, cuidadoso, ponderado. A atitude crítica não é, em nenhum sentido, atitude conspiratória. Muitas pessoas pensam que estão fazendo filosofia porque filosofar é duvidar de tudo e de todos. Filosofar é não acreditar em nada, não acreditar em ninguém. Filosofar é acreditar que estamos sendo manipulados e que, portanto, temos que romper com aqueles que nos manipulam em busca de uma verdade oculta. E aí surgem as teorias da conspiração as mais mirabolantes. Mas isso é um engano. Claro que o pensamento filosófico rompe com o senso comum. O pensamento crítico filosófico, de fato, se distancia do modo como as pessoas pensam ordinariamente sobre as coisas. E é óbvio também que, por meio do pensamento filosófico, nós podemos intuir ou mesmo compreender que as aparências nos enganam e que o mundo é muito diferente daquilo que supunhamos. E que a realidade não está na superfície das coisas. E que para encontrar a realidade temos que mergulhar nas profundezas do real. Sim. Mas isso em nada se confunde com um espírito conspiratório de quem passa simplesmente, por conta do seu achismo, a duvidar de todas as coisas, a acusar a tudo e a todos de fazerem parte de uma grande conspiração e, em nome disso, começa a defender teses mirabolantes, teorias da conspiração estapafúrdias. Não, já que as aparências nos enganam, já que existem verdades ocultas, já que a verdade mora nas profundezas, então nós estamos vivendo numa grande simulação comandada por globalistas, sei lá o que das contas, pedófilos satânicos, e a verdade é o que um determinado grupo aqui diz: o homem jamais pisou na lua, Elvis não morreu, a vacina nos implanta chips, os ETs foram descobertos. Não, isso não tem nada a ver com atitude crítica. Isso é atitude conspiratória, fantasiosa. Então, filosofar não é simplesmente duvidar por duvidar de tudo e de todos, e em nome das nossas e no lugar das nossas convicções atuais, colocar outras convicções mirabolantes e fantasiosas. Nós não podemos confundir isso com filosofia. A filosofia cultiva, sim, uma dúvida.
mas é uma dúvida crítica. E o que é uma dúvida crítica? É uma dúvida saudável que nos leva a analisar as coisas, a ponderar as informações, a buscar a credibilidade das fontes, a buscar fazer uma meditação, uma introspecção, uma reflexão acerca dos fundamentos das nossas próprias crenças, a buscar conhecimento e a valorizar o conhecimento ao invés da opinião. Para aí, então, a partir desse trajeto investigativo, basearmos as nossas convicções não em achismos infundados ou em conspirações mirabolantes, mas em dados, ou ao menos em argumentos fortes, coerentes, sustentáveis do ponto de vista de sua consistência lógica. Vou beber uma água. Pois bem, é importante nós pensarmos a filosofia como essa atitude. Por isso Kant dizia, ousa pensar. Em um texto chamado O que é o esclarecimento, ele diz que o ser humano é o único responsável por sua menoridade intelectual, na qual ele mesmo se coloca quando não ousa pensar. Reparem bem que há muita riqueza nesse juízo. O ser humano, ele não pode culpar a ninguém mais por sua menoridade intelectual. Olha que coisa interessante que nós temos aqui. A ideia de uma menoridade intelectual. Uma menoridade que não diz respeito à idade, ao tempo cronológico de vida que nós temos. Uma menoridade que diz respeito ao modo como nós nos posicionamos no mundo enquanto sujeitos de análise, de crítica, de raciocínio e de conhecimento. No texto, o que é o esclarecimento, o que é o Aufklärung, em alemão, o esclarecimento, Immanuel Kant diz: o ser humano não pode culpar ninguém por sua menoridade intelectual. Menoridade intelectual, então nós podemos ter 65 anos e sermos intelectualmente menores. O que caracteriza a menoridade, de um ponto de vista jurídico? A falta de autonomia. Aquele que está sob a condição da menoridade é aquele que não possui autonomia política, autonomia jurídica. É aquele que não responde por si mesmo. E é justamente isso que caracterizaria a menoridade intelectual. Independente da nossa idade, estamos na condição de menoridade intelectual quando não respondemos por nós mesmos. Ora, se nós sairmos replicando tudo que nos chega pelos grupos de WhatsApp, espalhando fake news, às vezes espalhando um conteúdo interessante, espalhando às vezes algumas coisas boas, mas muita coisa ruim indo junto. E aí nós formamos o nosso pensamento, as nossas convicções, as nossas crenças, com base no que a gente leu no Facebook, no WhatsApp, alguém me disse. Ora, o que nós estamos fazendo? Estamos sendo levados
levados pela onda, levados pelos nossos preconceitos, levados por nossas leituras apressadas. O jornalismo, nós temos um curso de jornalismo na UFMS, eu mesmo lecionei essa disciplina de Introdução à Filosofia, Filosofia Geral, para o curso de jornalismo no semestre passado. Jornalismo é uma profissão seríssima. Neutra. A neutralidade é um mito. Todos nós, jornalistas ou não, professores, economistas, médicos, padres, pastores, enfermeiras, engenheiros, astronautas, todos nós temos nossos pressupostos, temos crenças arraigadas, todos nós temos um ponto de partida intelectual. E isso se deve à nossa formação, isso vem sendo sedimentado desde nossa primeira infância. Isso se deve à maturidade dos nossos recursos cognitivos, ao tanto de leitura que cada um teve, há uma série de fatores. Mas o fato é que todos nós temos um ponto de partida, então temos pressupostos. Neutralidade total é um mito. Eu vou enviar para vocês, junto com esse vídeo, um vídeo meu que está no YouTube chamado O Mito da Neutralidade. É um vídeo curtinho, de 4 minutos. Peço que assistam. Futuramente pode ser até tema de uma pergunta em uma avaliação, etc. Então recomendo realmente que assistam. O Mito da Neutralidade. Então, óbvio que os jornais não são neutros. E não há defeito nenhum nisso. Os jornalistas e as instituições de jornalismo, a imprensa de um modo geral, têm os seus pressupostos teóricos, têm as suas inclinações doutrinárias, têm as suas filiações políticas. E o jornalismo no exterior deixa isso muito mais claro que no Brasil. Porque no exterior você sabe exatamente se o New York Times é republicano ou democrata, por exemplo. Isso está no editorial do jornal, isso faz parte do DNA daquele grupo de imprensa, né? E não choca ninguém porque é a regra do jogo. Pois bem, eu estava falando aqui do jornalismo, e aí eu fiz uma nota de rodapé para falar do mito da neutralidade. Mas quer dizer, o jornalismo, de um modo geral, ele deve ser crítico, e nem sempre é. Mas com todos os defeitos possíveis e imagináveis do jornalismo, com todos os problemas que a imprensa historicamente tem, sem dúvida alguma, 7.000-1 é muito mais confiável ser leitor de jornais do que tentar se informar por meio de redes sociais, cuja finalidade não é promover informação, é promover encontro de pessoas. E as pessoas é que enviam informação umas para as outras, sem checagem de fontes. Esse problema do que é melhor, na verdade, ele nem se coloca. Nem se coloca. Né? Quem quer se informar deve buscar um jornalismo sério. Né? Lembrando que a neutralidade é um mito. Pois bem, reparem que mesmo o jornalismo sendo fonte de conhecimento, não basta lermos apenas as manchetes, o que é muito comum hoje em dia. Sempre foi comum. Antigamente, quando eu era jovem, não tinha rede social.
para ler só as manchetes dos principais jornais, nós parávamos em frente a uma banca de jornal, na qual o jornaleiro fazia diariamente a exposição dos jornais do dia. E ali nós líamos a capa. Eu sou do Rio de Janeiro, então nós líamos a capa do Globo, do Jornal do Brasil, do Dia, do Extra e de outros jornais. Um jornal para cada tipo de público. Todas essas estratégias em jogo. E aí líamos só a manchete, a maioria das pessoas lia e ia embora. Poucas pessoas compravam um jornal para ler as matérias completas. E isso faz toda a diferença. Hoje em dia, no Instagram e no Facebook, o que nós fazemos? Nós vamos passando ali e lemos só aquele post, uma frase. Estadão, Folha de São Paulo, o Globo. Nós vamos lendo só as manchetes e raramente lemos a matéria completa. Ou seja, nem o jornalismo, que é o lugar por excelência, cuja finalidade é promover a informação, é confiável quando o leitor não é crítico, quando ele lê uma só fonte e quando ele se atém somente às manchetes e não lê as matérias completas. Então, a atitude crítica é essa atitude detalhada, essa ousadia do pensamento, esse espírito meticuloso e investigativo. Quer saber sobre um determinado tema que aconteceu, que está acontecendo no cenário político-econômico do mundo hoje? Não adianta ler só as manchetes dos seus jornais de preferência. Busca ler matérias completas e, se possível, comparar jornais sérios de diferentes locais. Eu quero saber uma determinada informação. O que o Estadão disse, o que a Folha disse, o que o Globo falou. Mas não vou ficar só com jornais. O que o El País, o que a BBC, a DW, o que o New York Times, o Le Figaro, o Le Monde, o The Telegraph. Então, assim, nós vamos buscando informação. Tem coisas que não dá para ficar só na informação. É preciso formação. E aí a gente dá um passo além e vai estudar mesmo um tema. E aí vai pesquisar literatura especializada, ler revistas acadêmicas, artigos científicos. É a vida acadêmica propriamente dita. É o que move a todos nós. Mas vamos retomar ao texto do Kant. O ser humano é o único culpado por viver em uma menoridade intelectual. Condição na qual ele próprio se colocou, condição à qual se submete. Então a ideia, o que está em jogo aqui, é que cada um de nós precisa ter o ímpeto de romper com a sua menoridade intelectual. E isso só acontece quando nós saímos dessa condição em que não respondemos por nós mesmos. Tudo que a gente acredita, tudo que a gente pensa, é pensamento pré-fabricado, como se fosse um combo que a gente compra no fast food. Tem o número 1, número 2, número 3, frases prontas, pensamento pré-fabricado, que a gente recebe ou da família, ou do grupo social a que pertence.
ou da tradição da qual faz parte, preconceitos, achismos, opiniões, pensamento pré-fabricado que a gente recebe pelo grupo de WhatsApp, que a gente recebe por meio das redes sociais. E aí sair da minoridade intelectual e ousar pensar é dar um basta nisso tudo. Falar, não, peraí, eu não posso viver com base no que os outros pensam. Eu preciso pensar, preciso refletir, preciso analisar, ponderar, julgar, medir, comparar, investigar, para chegar a uma conclusão própria, original. E aí é interessante pensar num outro filósofo alemão, Friedrich Nietzsche, no que diz: o maior desafio de um ser humano é tornar-se ele mesmo. Torna-te quem tu és. Esse é o grande desafio. Deixar de desempenhar um papel, deixar de usar uma máscara, deixar de não responder por si próprio. A palavra idiota tem origem na Grécia Antiga. O idiota era aquele que não fazia política. E para o grego, e nós veremos isso nas aulas para frente, para o grego todos nós somos políticos, porque nós vivemos na polis. Polis é o nome grego para cidade e estado. Quer dizer, nós somos seres sociais, nós somos, para o Aristóteles, todos nós somos zoopolitikóis. Somos zoopolitikóis, somos animais políticos. Somos um animal gregário que vive a partir de suas relações sociais. E um outro pensador muito interessante para nós pensarmos essa natureza é o Marx, o Karl Marx, que, diferindo um pouco de Aristóteles, diz que todos nós somos seres econômicos. Nós somos seres definidos por nossas relações econômicas, nossas relações comerciais, nossas relações de troca. E se vocês pararem para pensar, nós trocamos tudo, o tempo todo, desde a mais tenra idade. Trocamos afeto, trocamos companhia, trocamos carinho. Trocamos. Eu faço isso para você, você faz isso para mim, a gente se aproxima. Há milhares de anos nós percebemos que nos agregando, nos fortalecíamos. Caçávamos, coletávamos, repartíamos. E há milhares de anos as relações de troca definem a sociabilidade humana. Nós somos animais econômicos, segundo Marx. Somos animais políticos, segundo Aristóteles. Vivemos dessa troca de ideias, dessa troca de informações, troca de conhecimento, troca de capital, de mercadoria, de produtos, de dinheiro. Então nós somos animais políticos que vivemos em sociedade. E o termo idiota, para o grego, significava aquele que não respondia por si mesmo, aquele que não se interessava pela vida política. Porque aquele que não se interessa pela vida política, ele dá ao outro o direito de determinar a sua própria condição de existência. Porque se eu não me interesso por política, alguém vai se interessar por mim. E aí é essa pessoa que vai participar do debate que define o modo de vida da sociedade do qual eu faço parte.
Então eu sou idiota, eu estou me alienando da minha própria condição existencial enquanto ser político. Eu estou delegando aos outros uma responsabilidade que é minha. Então eu não respondo por mim mesmo, os outros é que respondem por mim. Então essa menoridade intelectual é uma menoridade existencial, é uma menoridade política. Eu não penso por mim mesmo. O que eu acredito é pensamento pré-fabricado que eu simplesmente aceitei de alguém. Os meus heróis são simplesmente mitos pré-fabricados que eu aceitei de alguém. Sair da menoridade intelectual significa romper com essa condição servil e com essa idiotia existencial e começar a pensar por si próprio, começando por analisar criticamente as nossas próprias crenças. E se for preciso abandonar nossas convicções, é racional fazê-lo. O ser humano tem a capacidade de refutar suas próprias ideias e de mudar de pensamento, se assim for necessário. A saída da menoridade intelectual é um tema que Kant enfatiza bastante. E nós só saímos dessa menoridade quando ousamos pensar. Nós poderíamos pensar, nós poderíamos dizer que isto é filosofar, isto é fazer filosofia. Mas hoje, a partir de agora, eu gostaria de introduzir um novo tópico sobre as origens do pensamento filosófico e as características do nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Primeiro, eu farei uma reflexão crítica sobre o que eu acabei de dizer, o nascimento da filosofia na Grécia Antiga. Os manuais de história de filosofia geralmente apresentam a filosofia como um produto grego. A filosofia, que seria marcada por essa atitude crítica e por essa ousadia do pensamento, aqui eu estou me utilizando de um termo do Kant, que é um filósofo bem mais recente, da época do iluminismo alemão, para me referir a um tipo de atividade intelectual que tem 25 séculos de tradição. Quando nós estamos falando em filosofia, nós estamos falando de uma tradição intelectual robusta e sofisticada de 25 séculos. Mas além de ser essa atitude crítica, essa ousadia do pensamento, nós podemos pensar a filosofia também como um estilo de pensamento, um novo estilo de pensamento, um modo peculiar, um modo característico de pensar sobre o mundo e sobre nós mesmos, um modo característico de pensar sobre o ser das coisas, um estilo de pensamento cuja característica é investigar a natureza das coisas. Professor, eu não estou entendendo. Calma, o curso está só começando. Nós temos diversas aulas pela frente para que as coisas comecem a fazer sentido. Nesse ponto, não tenhamos pressa. Vamos amadurecer as nossas ideias. Então, nós poderíamos pensar a filosofia como um novo estilo de pensamento que teve origem no mundo grego antigo, portanto, no mundo ocidental.
Mas há controvérsias. Há controvérsias. Existem autores como Stephen Law que consideram pensadores orientais como precursores, como pioneiros do pensamento filosófico. O Stephen Law, por exemplo, ele pensa que Siddhartha Gautama, conhecido nos meios religiosos como Buda, o Desperto, teria sido o primeiro filósofo, ao menos o primeiro filósofo do Oriente. E que a antiguidade oriental, chinesa, indiana, Siddhartha Gautama seria indiano, e a antiguidade oriental teria nos dado outros filósofos. Na China antiga, por exemplo, Confúcio, que é Kung Fu Tzu. Kung Fu Tzu. A latinização de Kung Fu Tzu é Confúcio. Lao Tse, que seria o grande nome do taoísmo, Han Fei, Mozi, dentre outros. Então nós teríamos uma escola oriental de pensamento filosófico e teríamos uma escola ocidental. Hoje em dia também é muito forte o resgate do pensamento filosófico africano, do pensamento filosófico de vários povos ancestrais. Então nós temos também que avaliar criticamente a própria história da filosofia e o modo como a filosofia é ensinada. Porque algo que devemos enfrentar sem medo e sem tabu é o etnocentrismo. O etnocentrismo patriarcal, o eurocentrismo patriarcal com que nós contamos a história das ideias, a história do pensamento, a história da filosofia, da ciência. Nós não podemos seguir em frente sem antes fazer essa nota de rodapé crítica fundamental. Muitas vezes a gente pega um livro didático de filosofia, não tem um africano, não tem um oriental, quase não tem mulher. Por quê? Porque as mulheres não pensaram, porque os outros povos não pensaram, ou porque a filosofia tem sido escrita por homens ocidentais e para homens ocidentais. A gente não pode deixar de encarar essa questão. Muito difícil, por exemplo, que um livro de filosofia mencione Hipátia de Alexandria, que foi uma filósofa da cidade de Alexandria, no norte da África, portanto, uma mulher africana, egípcia, de um Egito helenizado, sim, é verdade. A Alexandria recebe esse nome justamente por conta das expansões gregas de Alexandre o Grande. Então, Hipátia vive em um Egito helenizado, em um meio social e histórico complexo, em que cristianismo, judaísmo e paganismo se misturam na polis, né, na cidade-estado, um contexto em que o cristianismo ainda é marginal. Né? Ser cristão é ser fora da lei mesmo. E é nesse momento histórico e nesse contexto social que uma mulher africana será uma das mais brilhantes pensadoras da antiguidade, defenderá séculos antes de Copérnico o sistema heliocêntrico de Aristarco,
Aristarco foi um filósofo grego antigo, bem anterior a Hipátia, que havia defendido que a Terra orbitava o Sol e Hipátia, antes de Copérnico, resgatando o pensamento de Aristarco, defenderá o sistema heliocêntrico, em que a Terra não está no centro do universo. Para eles, o universo era aquilo, era o sistema solar e uma camada de estrelas. E no sistema ptolomaico aristotélico, ou aristotélico-ptolomaico, uma vez em que a filosofia aristotélica é o fundamento desse sistema, no sistema aristotélico-ptolomaico, a Terra encontra-se no centro do universo e o Sol perfaz uma órbita circular em torno do globo terrestre. E a órbita é circular porque o círculo é a forma geométrica perfeita. E os astros não poderiam realizar outro movimento que não fosse um movimento sumamente bom, sumamente belo, que refletisse a ordem cósmica, que fosse perfeito. E aí Hipátia vai inverter isso. Ela vai dizer, olha, nós conseguimos compreender os movimentos celestes, nós conseguimos compreender a mecânica celeste muito melhor, de um modo muito mais simples, descartando o sistema aristotélico ptolomaico e resgatando o sistema de Aristarco, sustentando, portanto, que é o Sol e não a Terra que se encontra no centro do universo. E a órbita que a Terra faz em volta do Sol não seria um círculo perfeito, mas uma elipse. Então, ela defende o sistema heliocêntrico muito tempo antes do Copérnico e defende as órbitas elípticas muito antes do Johannes Kepler. E é uma filósofa geralmente esquecida. É uma filósofa que não é citada. E vejam só a ironia, Hollywood impulsiona a memória de Hipátia ao lançar um filme chamado Alexandria. O título original, se não me engano, é Ágora. Ágora é o nome da praça pública grega antiga. Era na Ágora que a polis se reunia para debater os assuntos da cidade. Tá? Então esse filme, estrelado pela Rachel Weisz, chama-se em português Alexandria, estava no YouTube, até onde me lembro, conta a história de Hipátia. Só que aí há todo um debate, porque a imagem de Hipátia em um ataúde encontrado na cidade de Alexandria sugeriria, o que não nos causa nenhuma surpresa, que a Hipátia era muito mais morena, com traços muito mais próprios dos habitantes da África do Norte, né? Não são traços propriamente negros, pelo que está no ataúde, mas são traços com características diferentes das características helênicas, das características gregas. E a Rachel Weisz é uma mulher branca no filme, né? Representando a Hipátia, enquanto que a Hipátia teria traços africanos. E no quadro do Rafael, procurem no Google a Escola de Atenas. A Escola de Atenas. Vou tentar enviar o link para vocês. Nesse quadro, no centro do quadro, nós temos Platão e Aristóteles. Rafael foi um dos maiores pintores do Renascimento. E esse painel, a Escola de Atenas, é imenso. Ele fica no interior
do Museu do Vaticano. É óbvio que fica no interior, né? Não ficaria do lado de fora. Mas o que eu quero dizer é que no Museu do Vaticano, se alguém já foi, ou se um dia vocês forem, vocês vão ver que o Museu do Vaticano ele é enorme e ele tem jardins e algumas esculturas, algumas obras são de fato expostas a céu aberto. E ele tem inúmeras galerias. E uma parte bem interna do Museu do Vaticano é chamada de Galerias Rafael, né? Raffaello, em homenagem a Raffaello Sanzio, um renascentista, né? Leonardo, Raffaello, Michelangelo, como nas Tartarugas Ninja, né? Esses renascentistas geniais. Então, se vocês pesquisarem a escola de Atenas, vocês vão ver que o Raffaello retrata ali inúmeros pensadores da antiguidade. E tem uma mulher loira, pele bem branquinha, cabelo bem claro, num canto do quadro, que seria a Hipátia. Hipátia teria sido representada assim por Raffaello. Então reparem que há toda uma discussão não só sobre o esquecimento de Hipátia, né, o modo como ela geralmente é esquecida, como também há uma discussão sobre o embranquelamento de Hipátia, assim como o embranquelamento de Yeshua, né? Yeshua foi um palestino, né, que nasceu numa região de judeus morenos, com traços palestinos, né, que não são os traços brancos, e Yeshua é retratado na tradição geralmente como loiro de olhos azuis, né, cujo nome é Jesus. Yeshua, Jesus, Jesus. Então, no caso de Hipátia também haveria um embranquelamento dela. Então nós não podemos fugir dessa discussão. Nós não podemos fugir de enfrentar essa questão do quão preconceituosa pode ser a nossa tradição intelectual, né? É mais do que hora de enfrentarmos esse problema. Se fosse um curso de história da filosofia, nós nos aprofundaríamos nessa discussão. Como é um curso de filosofia geral, e nós não podemos demorar excessivamente nesse tópico, eu vou fazer essa nota de rodapé crítica, incentivando a todo mundo, né, a pesquisar a fundo essa questão, né, mas vou virar a página para dar prosseguimento no conteúdo. Então vou falar sobre o nascimento da filosofia, e aí para isso, para as finalidades do nosso curso, eu vou me ater à tradição ocidental que nasceu na Grécia antiga. Mas mais uma vez pontuando a fundamental importância das tradições do Oriente, da África, dos povos ancestrais. Bom, no que diz respeito ao nascimento da filosofia na Grécia Antiga, nós precisamos pontuar que o mundo grego antigo não corresponde, em sentido territorial, ao Estado grego atual. Quando nós falamos de Grécia Antiga, nós não estamos nos referindo, em termos geográficos,
a Grécia contemporânea. Não dá para ir ali no mapa mundi. Esse mapa é super antigo, então não serve. Mas não dá para ir ali no mapa mundi atual, colocar o dedo sobre a Grécia, falar, foi aqui que a filosofia surgiu. Não. Porque o mundo grego antigo era, sobretudo, um mundo espiritual, um mundo cultural, um mundo cuja unidade se dá na pluralidade. Porque não há unidade política, não há unidade jurídica. Não havia, por exemplo, uma capital do mundo grego antigo, Atenas, e todas as outras partes da Grécia Antiga se submetiam politicamente à capital, a um único governante. Não. Posteriormente, na fase das expansões macedônicas, da expansão alexandrina, Alexandre há de unificar politicamente o mundo grego em torno do poder representado por sua liderança, expandindo assim o mundo grego para uma vasta região até as bordas da Índia. Mas antes de Alexandre, o que nós temos é um mundo cultural, em que há uma língua comum, né? Há uma língua comum, fala-se o alfabeto grego, né? O idioma grego ele tinha diversos alfabetos, né? Tinha um grego menos culto, um grego mais culto, mas há um alfabeto ali comum que é entendido universalmente, digamos assim, em diversos rincões, em diversas regiões do mundo grego. Existe um imaginário comum, povoado por mitos, por símbolos, né, histórias compartilhadas, uma cultura oral transmitida de geração para geração, elementos estéticos comuns na arquitetura, por exemplo. Mas é um mundo extremamente diversificado, formado por cidades-estado independentes e muitas vezes muito diferentes entre si, como Atenas e Esparta. Eram cidades-estado, ou seja, polis, eram cidades-estado não somente independentes, com governos independentes, como também eram culturalmente diversas. Só para dar um exemplo, por analogia, mas sem querer forçar a barra, não estou querendo dizer que seja a mesma coisa, mas vamos imaginar Rio Grande do Sul e Bahia. Rio Grande do Sul e Bahia. Aí vamos imaginar que não há federação no Brasil. Vamos imaginar que o que nós chamamos de Brasil é uma unidade cultural. O Brasil é a totalidade da América portuguesa, da América Latina, onde se fala o português, da América Latina que tem em Portugal o ancestral comum, da América Latina que compartilha mais ou menos o mesmo universo simbólico, mas vamos imaginar que cada estado brasileiro é autônomo política e juridicamente, que cada estado tem o seu presidente, e então que culturalmente e espiritualmente nós somos brasileiros, mas politicamente o cara é baiano, a moça é gaúcha. É mais ou menos isso. Tá? Dando uma forçadinha de barra, é mais ou menos isso. A Bahia e o Rio Grande do Sul fazem parte do mundo brasileiro, que é o mundo americano-português, mas ainda assim
têm hábitos distintos, culturas diferentes. O mundo grego antigo é mais complexo do que isso. Mas, por analogia, eu ofereço esse exemplo. E aí, quando nós falamos em sentido geográfico, o mundo grego antigo ele se estende da Itália e, em alguns momentos, mais ao ocidente do que a própria Itália, né? Em alguns momentos ali invadindo a Espanha, em alguns momentos invadindo a Península Ibérica. Mas o mundo grego pega ali da Itália até o Oriente, até a atual Turquia. É uma vasta região, se vocês colocarem no mapa. Vejam no mapa depois. A gente não está falando de um país. Em sentido atual, o mundo grego antigo corresponde a uma vasta região que engloba diversos países. Então era um caldeirão cultural. Era um caldeirão cultural que tinha uma cultura geral que dava alguma unidade, mas que ao mesmo tempo abrigava uma diversidade de culturas regionais. Cada qual com a sua peculiaridade. E aí, quando nós falamos que a filosofia nasceu na Grécia Antiga, é preciso pontuar que os primeiros filósofos, conhecidos como pré-socráticos, nós já vamos voltar a esse termo, nós já vamos nos deter especificamente, nos pré-socráticos, mas é preciso frisar que os filósofos pré-socráticos, os primeiros, são conhecidos como filósofos da escola de Mileto, e que Mileto corresponde à atual Turquia. Então, se for colocar no mapa mundi atual, onde a filosofia nasceu, não vai dar na Grécia, não. Vai dar na Turquia. Você vai colocar o dedo na Turquia. Ué, mas a filosofia não nasceu na Grécia? É porque essa região da Turquia fazia parte do mundo grego antigo. Ah, mas curiosidade, isso não tem importância. O que isso tem a ver? Tem muita importância. Geralmente a gente ignora a geografia do pensamento. Geralmente a gente deixa de fora, quando quer estudar a origem e o desenvolvimento de uma ideia, a gente deixa de fora razões históricas, sociológicas, antropológicas, mas isso é um equívoco. Entender as condições sociopolíticas, as relações econômicas, o processo histórico, a dimensão social, antropológica, é de fundamental importância para compreender a produção do conhecimento realizada naquele contexto, a partir daquele local. O fato dos primeiros filósofos, os filósofos da escola de Mileto, terem se dedicado a esse novo estilo de pensamento naquela região não é uma curiosidade. É algo bastante importante para nós compreendermos as condições sociais e históricas que formam o solo fértil do qual a filosofia teve origem. Porque repare bem, Mileto, na atual Turquia, na Ásia Menor,
era uma região cosmopolita, portuária, uma região de intenso comércio. Lembra que eu falei que o Marx diz que nós somos animais econômicos? Que as condições econômicas, portanto, nos determinam? Pois é, as condições econômicas de Mileto faziam daquela localidade um lugar cosmopolita, onde pessoas ilustradas, viajadas, pessoas que sabiam ler e escrever, o que era um absurdo, né? Era mais raro naquela época alguém que soubesse ler e escrever do que hoje alguém que tem vários títulos de PhD. Era uma condição extremamente especial. Mas num entreposto comercial, em um lugar onde as pessoas iam para fazer negócios, para trocar mercadorias, elas deveriam também trocar ideias. Elas deveriam calcular. Portanto, elas deveriam aprender matemática. E se essas pessoas vinham de diversas partes do mundo antigo, elas tinham que navegar. E para navegar, elas deveriam aprender astronomia, ainda que uma astronomia utilitária, uma astronomia ainda não amadurecida como ciência, mas uma astronomia utilitária, que fosse suficiente para garantir as boas navegações. Então, nós não estamos falando de uma região no interior, uma região isolada, interiorana do mundo grego antigo, uma região provinciana, onde forasteiros são raros, onde as pessoas não travam contato com outras culturas e, portanto, têm uma tendência maior a valorizar e só aceitar os seus próprios modos de pensamento, onde a diversidade é menor. Não, nós não estamos falando do interior da Grécia Antiga, nós estamos falando de um lugar cosmopolita, em que pessoas de diversas regiões do mundo antigo circulavam, e dentre essas pessoas, algumas sabiam ler, sabiam escrever, sabiam astronomia, conheciam matemática. Então nós estamos falando de um lugar com fermento intelectual, com vibração intelectual. E nós devemos pensar que essas condições sociais, econômicas e históricas criaram o solo fértil para que um novo estilo de pensamento, caracterizado pela crítica, pela investigação, pela pesquisa, pela análise, pudesse surgir. E aí é nesse contexto que surgem físicos, investigadores da natureza. Hoje, nós nos referimos a esses primeiros filósofos como pré-socráticos, aqueles que vieram antes de Sócrates. Mas isso é o que em historiografia, né, em historiografia, nós chamamos de anacronismo. Nós estamos nos utilizando de um termo subsequente, de um termo que ainda não existia naquele período, para nos referirmos a um fato histórico passado. Os pensadores da escola de Mileto, eles não eram chamados
e nem se reconheciam como filósofos. A palavra filosofia sequer havia sido inventada. E tampouco eles eram pré-socráticos, porque Sócrates só viria depois. Né? Sócrates não havia nem nascido. Como veremos na próxima aula, Sócrates é um divisor de águas na história da filosofia. Por isso, nós dividimos a história do pensamento antigo em pré e pós-socrático. Mas para compreender as características particulares dos pensadores da escola de Mileto, precisamos pontuar que o termo filósofo pré-socrático, naquele momento, não fazia o menor sentido. Quem eram esses pensadores? O que esses pensadores faziam? Eles eram físicos. Se nós pegarmos aqui o Aristóteles, em um dos maiores clássicos da história da filosofia, a Metafísica, se nós pegarmos o Aristóteles, nós vamos ver o termo com o que Aristóteles se refere a esses pensadores. Lá no livro 3º da Metafísica, ele diz assim: Platão e os pitagóricos afirmam que nem o ser, nem a unidade são qualquer coisa a mais do que eles mesmos, sendo esta sua natureza, sua essência, sendo simplesmente ser e unidade. Os físicos, porém, por exemplo, Empédocles, explicam o que é a unidade, reduzindo-a a alguma coisa, por assim dizer, mais inteligível, porquanto pareceria que, por amor, Empédocles entende unidade. Amor, nesse sentido aqui, é uma força de agregação, uma força de atração. Não nos importa, nesse momento, compreender o que Aristóteles disse. Parece até que falou grego, né? E falou mesmo. Mas não importa, não é disso que se trata. Eu só estou querendo sublinhar aqui. Nessa passagem do texto, quando Aristóteles diz os físicos, no original, os físicos já é uma tradução do Edson Bini, que é quem traduz essa obra, a Metafísica. Os físicos, em português, corresponde a físicos, no grego. Physis, em grego, é a natureza. Mas os gregos, eles eram muito sofisticados intelectualmente, de modo que a própria língua grega é sofisticada. Então, por natureza, nós não devemos entender simplesmente o meio ambiente. Nós não devemos entender simplesmente o conjunto do reino animal, vegetal e mineral. Por natureza, os gregos entendiam tudo aquilo que é em seu movimento de vir a ser. Tudo aquilo que aí está, a natureza, aves, pássaros, seres humanos, vento, estrelas, sentimentos, tudo aquilo que é em seu movimento ininterrupto de vir a ser. Então a natureza é o conjunto daquilo que é e o movimento, a força, o processo por meio do qual aquilo que é emerge, por meio do qual aquilo é engendrado, por meio do qual aquilo vem a ser. Ou seja, o conceito de natureza, o conceito de physis, o conceito grego de natureza, ele é muito amplo e muito complexo, de modo que ele abarca, ele engloba o nosso conceito latino de natureza. Natureza é o meio ambiente? É, a physis é o meio ambiente, mas não é só isso. Natureza é os reinos,
animal, vegetal e mineral? É também, mas não é só isso. Natureza é tudo aquilo que é e seu processo, seu movimento de vir a ser. Essa é a physis. Então, os primeiros pensadores, Tales, Anaximandro e Anaximenes, os primeiros pensadores, os milésios, os pensadores da escola de Mileto, são chamados de físicos ou de físicos, ou de filósofos da natureza, dependendo da tradução, justamente porque eles investigavam a physis. E eles são chamados também de cosmólogos pelo motivo de que eles queriam compreender a origem da physis. Eles queriam compreender a origem de tudo. Eles queriam compreender, portanto, a origem do cosmos. Então nós precisamos entender esses dois conceitos gregos para compreender os objetos dos primeiros filósofos, daqueles filósofos anacronicamente chamados de pré-socráticos, porque viveram em sua maioria antes de Sócrates, embora os atomistas como Demócrito tenham sido contemporâneos de Sócrates, eles são chamados de pré-socráticos porque em sua maioria viveram antes de Sócrates. Mas isso é um anacronismo. Nós precisamos compreender o estilo de pensamento desses primeiros filósofos que nascem como físicos e como cosmólogos, compreendendo, portanto, seus objetos de pesquisa. O que mobiliza esses filósofos, esses pensadores? A physis e o cosmos. Se nós fôssemos simplesmente traduzir isso para termos atuais de língua portuguesa, a natureza e o universo. Os primeiros filósofos queriam compreender a natureza e o universo. Do que todas as coisas são feitas, a natureza última da realidade, a constituição fundamental dos corpos e a origem do universo. Então eles são os primeiros físicos. O Erwin Schrödinger, eu já vou ler uma passagem para vocês dessa obra, A Natureza e os Gregos, seguido de Ciência e Humanismo, do Erwin Schrödinger, Prêmio Nobel de Física de 1933, autor da mecânica ondulatória, um dos pioneiros da mecânica quântica. O Erwin Schrödinger dirá que os pensadores da escola de Mileto foram os primeiros cientistas, que o nascimento da filosofia na Grécia Antiga é o nascimento da ciência. Justamente porque eles queriam compreender em termos atuais a natureza e o universo, o funcionamento e a constituição da natureza e a origem do universo. Mas em termos gregos, mais complexos, mais sofisticados, os seus objetos de pesquisa eram a physis e o cosmos. E o cosmos, conceito grego que significa ordem. Cosmos é aquilo que sobrevém ao caos. O caos é desordenado, o caos é desordem. E o universo, ele é ordenado. Existem estruturas complexas nas quais vivem seres inteligentes. Então existem princípios reguladores que nós poderíamos chamar de leis. Havia uma ordem, né? Uma palavra grega para ordem é nomos, né? É esse mesmo nomos, por exemplo, que aparece em astronomia. Astronomos, ordem dos astros. Economia, ordem da casa, do lar. Oikonomos. Mas nós já voltamos. Nesse caso da economia, essa ordem tem um sentido de administração, de organização. Por isso que a palavra economia significa organização do lar ou administração do lar. Mas isso fica para outra aula. Então, compreender essa ideia de physis e de cosmos é fundamental para nós compreendermos o estilo de pensamento que teve origem no mundo grego antigo.
É um estilo de pensamento que se caracteriza pela busca por uma compreensão racional da realidade. Eles viviam em um mundo até então dominado pelas narrativas mitológicas, pela religião politeísta, pelas fábulas míticas. Em um mundo em que os mitos provinham a explicação para os fenômenos naturais. Um mundo em que, de acordo com a crença popular, todas as coisas aconteciam conforme a vontade dos deuses. Um mundo em que, portanto, as explicações para todos os fenômenos e eventos da natureza eram explicações sobrenaturais. E diante de uma explicação sobrenatural, o que importa é a crença, se nós acreditamos ou não naquela explicação. E os físicos, os primeiros físicos, os primeiros cosmólogos, os filósofos de Mileto, eles assumem que o mundo deve ser compreendido racionalmente. O que significa que os eventos naturais, que os fenômenos da natureza devem ter uma explicação que não seja sobrenatural. Nós devemos ser capazes de explicar a natureza sem recorrer aos deuses, sem recorrer a seres sobrenaturais. Nós devemos ser capazes de explicar o funcionamento da natureza descrevendo os seus processos internos como alguém que descreve uma máquina, por exemplo. Vamos ver o que o Schrödinger diz a respeito do nascimento da ciência entre os gregos antigos. E por nascimento da ciência, ele está se referindo à filosofia feita pelos físicos. O que é que aconteceu de tão extraordinário naquela época, na história das ideias, que faz com que designemos este acontecimento como o nascimento da ciência e com que falemos de Tales de Mileto como o primeiro cientista do mundo? A ideia grandiosa que estes homens transmitiram foi que o mundo à sua volta era algo que podia ser compreendido. Isso nos parece trivial, isso nos parece banal hoje, mas para a época foi uma imensa revolução intelectual. O mundo pode ser compreendido. Encararam o mundo como um mecanismo bastante complicado que agia de acordo com leis inatas e eternas e que eles tinham curiosidade em descobrir. Curiosidade, a curiosidade intelectual, o espanto, o assombro. Espanto e assombro não em sentido negativo, mas esse desconcerto e esse maravilhamento diante do mundo. Essa vontade de querer saber como as coisas funcionam, por que elas são como são. Essas são as condições do pensamento filosófico. Espera aí, por que as coisas são como são? Eu vou em busca de uma resposta racional. Para o Aristóteles, assim ele abre a sua metafísica, todos os seres humanos naturalmente desejam o conhecimento. A busca pelo conhecimento
é algo próprio da nossa espécie. Nós somos seres curiosos por natureza. Por isso que quando crianças, nós perguntamos tudo. Nós soterramos os adultos com perguntas, porque nós queremos saber. Aristóteles na Metafísica, todos os seres humanos desejam conhecimento por natureza. Alguns se degradam e abandonam o conhecimento e negam o conhecimento e passam a engrossar a fileira das hordas do obscurantismo. Alguns confundem atitude crítica com atitude conspiratória. Isso acontece ao longo da vida. Mas quando crianças, todos nós somos curiosos. Todos nós queremos entender como as coisas são. Todos nós testamos o mundo por meio da nossa experiência. Algumas vezes de modo doloroso. A gente é tão curioso que bota a mão no fogo. E se um adulto disser para não colocar, aí que a gente coloca. Que a gente quer experimentar por conta própria. Quer conhecer, quer saber se é daquele jeito mesmo. E aí o Schrödinger dizendo que os primeiros filósofos, eles canalizaram essa curiosidade desdobrando-a em real espírito de pesquisa. E aí então tornaram-se investigadores da natureza. Quando a filosofia nasceu? Quando a ciência nasceu? Quando, segundo o Schrödinger, quando os primeiros filósofos tornaram-se investigadores da natureza. Vou ler novamente o Schrödinger. Hoje eu estou me alongando um pouco mais, 1h30 já, mas está dentro do previsto. Né? A aula dura muito mais do que isso, né? A aula presencial, então está dentro do previsto. Semana que vem eu faço um vídeo um pouco menor. Vou ler de novo Schrödinger. Encararam o mundo como um mecanismo bastante complicado que agia de acordo com leis inatas e eternas, e que eles tinham curiosidade em descobrir. Esta, como é evidente, é a atitude fundamental da ciência até a atualidade. Para nós, tornou-se carne da nossa carne, de tal maneira que nos esquecemos que alguém teve de a descobrir. Ou seja, nós já naturalizamos, é como se tivesse sido sempre assim. Mas não. Há uma história. Em algum momento da história, teve que surgir uma comunidade de pioneiros do pensamento racional que pariu a cosmovisão científica, a concepção física do mundo. Em algum momento da história, o mito deixou de ser, por meio da narrativa sobrenatural, o único caminho para descrever a natureza. E um grupo de pensadores começou a tentar explicar a origem do cosmos e o funcionamento da natureza, começou a tentar a responder do que todas as coisas são feitas e por que as coisas são como são, a partir da análise racional, da observação, do logos, um outro conceito grego fundamental para a gente. Logos, o discurso racional, a comunicação racional, o entendimento discursivo. Tá? A curiosidade é o estímulo. O primeiro requisito do cientista é ser curioso, ser capaz de ser surpreendido e mostrar-se ansioso por descobrir mais. Essa é a atitude fundamental que caracteriza a filosofia. Palavras muito próximas à do Albert Einstein, um outro prêmio Nobel de Física, autor da teoria da relatividade, muito conhecido por todos nós. E o Einstein, nesta obra, A Evolução da Física,
escreve um capítulo denominado As Bases Filosóficas. As bases filosóficas da ciência. O Einstein se pergunta quais são os fundamentos filosóficos da pesquisa científica. E aí eu vou ler um trechinho só. Ele diz assim: em toda a história da ciência, desde a filosofia grega até a física moderna, verificaram-se tentativas constantes de reduzir a aparente complexidade dos fenômenos naturais a algumas ideias e relações fundamentais simples. Esse é o princípio subjacente de toda filosofia natural. Destrinchando a ideia do Einstein, o grande projeto filosófico que caracteriza a atitude científica é a busca por unidade dos fundamentos da física, é a busca pela grande unificação da natureza. Dizendo em outras palavras, desde a Grécia Antiga com os fisicós gregos da escola de Mileto, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, e depois outros pensadores como Anaxágoras, Parmênides, Heráclito, os atomistas como Leucipo e Demócrito, posteriormente Epicuro, Empédocles, enfim, todos esses fisicós, todos esses investigadores da natureza, até os cientistas contemporâneos, a atitude filosófica fundamental tem sido a busca por reduzir e explicar a diversidade de fenômenos naturais múltiplos e complexos por meio de causas inteligíveis, únicas e simples. Ah, professor, não deu para entender. Vou repetir primeiro para explicar em seguida. Segundo Einstein, o que caracteriza o estilo de pensamento filosófico que serve durante toda a história da ciência como o núcleo pulsante da pesquisa científica, da investigação natural, o que caracteriza o estilo de pensamento filosófico que surgiu entre os fisicós gregos na antiguidade e se desenvolveu até os dias atuais, o que caracteriza esse estilo de pensamento é a busca por explicar e reduzir a diversidade, a complexidade e a multiplicidade dos fenômenos naturais perceptíveis a causas únicas, simples e inteligíveis. O que ele está dizendo? Que durante toda a história da ciência, mas nós estamos querendo aqui compreender o nascimento da filosofia na Grécia Antiga e esse estilo de pensamento que surgiu entre os pensadores de Mileto. O que ele está dizendo é que durante toda a história da ciência, movidos por uma curiosidade intelectual, movidos pelo desejo de compreender o mundo, movidos pelo desejo de saber por que as coisas são como são, nós tentamos formular explicações únicas, simples e racionais para a diversidade e a complexidade do mundo. Tales, Anaximandro, Anaximenes, os fisicós gregos antigos,
Eles olhavam para a natureza à sua volta e viam o quê? Multiplicidade de sons, multiplicidade de cores, multiplicidade, complexidade, diversidade de sabores, de texturas, corpos diferentes entre si, fenômenos naturais complexos e variados. É a nossa experiência do mundo. Qual é a nossa experiência do mundo? É essa. É a experiência da diversidade. Não existe um tipo só de alimento. Existem milhares de alimentos que diferem entre si em cor, peso, tamanho, sabor, odor. Não existe um tipo só de corpo sobre a face da Terra. Existem infindáveis tipos de corpos que diferem entre si em forma, tamanho, posição, cor, odor. Quando nós olhamos para a natureza é rica em sua diversidade, é rica em sua complexidade. E os fisicós gregos queriam compreender a causa disso tudo. Queriam compreender o fundamento e a causa de todas as coisas. E aí, diante de um mundo tão vasto, tão complexo, tão plural, tão diversificado, uma das perguntas que a razão coloca nesse novo estilo de pensamento, marcado pelo desejo por compreensão, esse estilo de pensamento que quer descobrir a causa das coisas, esse estilo de pensamento que já não se caracteriza por uma fé em divindades sobrenaturais, mas que busca compreender o que as coisas são como são por meio dos recursos da razão. Quando nós nos colocamos diante desse mundo complexo e variado, uma pergunta que a razão coloca é: do que todas as coisas são feitas? Será que existem bilhões de ingredientes básicos, fundamentais, de matérias-primas originais? Será que no nível da causa a diversidade e a complexidade é tão abundante quanto no nível das aparências, dos efeitos aparentes? No nível da experiência? Do que todas as coisas são feitas? E aí, segundo Einstein, nesse texto, a história da ciência é marcada pela busca da unidade. A história da ciência é como se fosse uma batalha pela unidade, uma batalha pela unificação da natureza. Uma tentativa de reduzir essa complexidade do mundo natural aparente a causas únicas e simples, que sejam racionais, que sejam inteligíveis. Como se milhões de eventos distintos pudessem ser, no fundo, explicados por meio da mesma causa, por meio de uma única lei, por meio de uma ordem central. Se nós pararmos para pensar, é assim que a ciência funciona até hoje. Nós não temos uma causa distinta para cada pessoa que adoece de Covid. São milhões de pessoas doentes, mas a causa é a mesma. É uma causa única. Nós não temos uma fórmula química da água para cada gota de água diferente do oceano. Você pode ter
trilhões e trilhões e trilhões e trilhões de partículas de água nos seus diferentes estados da matéria, em diferentes lugares do universo, que a fórmula da água é única, H2O. Então fazer ciência, essa tentativa de buscar explicar racionalmente o mundo, de ordenar o real, reduzindo a complexidade dos fenômenos aparentes a causas únicas e simples. E é isso que os pré-socráticos inauguraram. Por isso são considerados os inventores da razão. Vamos ler o Werner Heisenberg. Reparem que eu estou citando aqui só Prêmio Nobel de Física. Curioso, né? Porque os físicos fundadores da física contemporânea possuíam uma formação filosófica muito sólida. Eles são de uma geração conhecida como físicos filósofos. E aí é muito bom de trabalhar com eles. Eu vou citar outro cara aqui, o Werner Heisenberg, nessa obra Física e Filosofia. O Heisenberg é o Prêmio Nobel de Física de 1932, autor da mecânica matricial, matematicamente equivalente à mecânica ondulatória formulada pelo Schrödinger. Ambos pioneiros da mecânica quântica. O Heisenberg é muito conhecido pelo chamado princípio de incerteza. Mas vamos ver o que o Heisenberg fala sobre os fisicós gregos. A ideia de que a matéria fosse constituída de partículas diminutas, básicas e indivisíveis, surgiu pela primeira vez no processo de elaboração dos conceitos de matéria, ser e vir a ser, que caracterizaram o primeiro período da filosofia grega. Esse período iniciou-se no século VI a.C., com Tales, fundador da escola milesiana, a quem Aristóteles atribui o seguinte pronunciamento: a água é a causa material de todas as coisas. Essa afirmação, por estranha que possa nos parecer, exprime, como observou Nietzsche, 3 ideias filosóficas fundamentais. Primeira, a pergunta sobre a causa material de todas as coisas. Segunda, a exigência de que a pergunta seja respondida racionalmente, sem apelo a mitos e misticismos. Terceira, o postulado de que no entendimento final das coisas se possa reduzir tudo a um único princípio. Vamos ler novamente essas 3 ideias filosóficas fundamentais. Então, se nós nos perguntarmos, ou melhor, se perguntarmos a Heisenberg, quais são as 3 principais características desse novo estilo de pensamento que teve origem entre os gregos antigos, posteriormente chamados de filósofos pré-socráticos? Eles, os físicos, os cosmólogos da antiguidade. Quais são as 3 características desse estilo de pensamento, dessa atividade intelectual? O Heisenberg, citando Nietzsche, dirá: bom, a primeira característica é que eles formularam a pergunta pela causa material de todas as coisas. Eles colocaram a questão do que todas as coisas são feitas. Essa é a primeira característica. A segunda característica é que eles assumiram a exigência de que a pergunta pela causa de todas as coisas deveria ser respondida racionalmente, sem fazer recurso a narrativas religiosas, a narrativas míticas e místicas. E por último, eles assumiram como pressuposto que o objetivo final
era elaborar uma cosmovisão racional simples do mundo. O que significa isto? Que o objetivo final era reduzir toda a complexidade do mundo da experiência, do mundo observável, a um único princípio intelectivo. E aí, para atender a essas demandas da razão, o Tales disse que todas as coisas eram feitas de água. O Anaximandro falou que todas as coisas eram feitas de apeiron, uma substância ilimitada e, de certo modo, indizível, algo que não poderia ser contido por nenhuma formulação direta. E o Anaximenes disse que era pneuma, que era o ar. Então reparem nessa característica. Cada um deu uma resposta para o mesmo problema. O que significa que o debate, o pluralismo teórico, o debate, a controvérsia de teorias, de ideias, é algo que caracteriza o pensamento filosófico desde os primórdios. Mas reparem também que cada um buscou apresentar uma substância como sendo a matéria-prima original, básica, elementar, da qual todas as coisas seriam feitas. E o Tales falou que era água. E aí hoje nós podemos dizer, ele errou. Hoje nós sabemos que todas as coisas são compostas por partículas elementares. Átomos são formados por elétrons que se localizam em uma região externa ao núcleo. O núcleo, por sua vez, é formado por prótons e nêutrons. Prótons e nêutrons são formados por quarks. Além disso, nós temos as outras partículas, como os férmions, os gluons, os mesons, os bósons de Higgs. Temos as partículas mediadoras das 4 grandes forças fundamentais. Então, todas as coisas são compostas por partículas elementares, que, como veremos na aula que vem, é uma ideia que nasce entre os fisicós gregos, os atomistas, como Demócrito. E aí a gente vai falar, viu, Tales errou feio. Mas não importa que ele tenha errado feio com relação à água. Isso é o que menos importa. O que importa é a formulação da grande equação fundante do pensamento científico. Quando Tales afirma que tudo é água, na verdade, o que ele está afirmando? Que tudo é um. Tudo é um. Que é possível reduzir a complexidade, a variedade e a diversidade do mundo observável aparente a causas únicas e simples. Tudo é um. E aí ele funda essa aventura do pensamento que consiste na busca pela unificação da natureza. Então ele funda a filosofia, ele funda a ciência, ele funda a tentativa racional de compreender o cosmos, ele funda a tentativa racional de compreender do que todas as coisas são feitas. A resposta que ele dá, quando ele afirma que a água é a matéria elementar de todas as coisas, é uma resposta que passou, que foi ultrapassada pela história. Mas o estilo de pensamento que ele inaugura permanece atual. E o tudo é um permanece atual. A grande equação, a ideia da unificação permanece atual. Então as respostas passam
mas as grandes questões permanecem. Então, na aula que vem, nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais em outros fisicóis, em outros filósofos pré-socráticos, e vamos conversar um pouco sobre Sócrates. Por que Sócrates é esse divisor de águas na história da filosofia? E aí, então, a gente prossegue o programa do curso, falando sobre Aristóteles, rapidamente sobre os filósofos modernos, para depois inaugurar um novo módulo, conforme o combinado. A aula de hoje ficou bem mais longa do que eu imaginava, mas tudo bem, tá valendo. A gente está dentro do tempo e é isso mesmo. O planejado não é que as aulas sejam tão longas quanto foi a de hoje. Elas devem ser menores, mas no dia que a gente passar, tá valendo, tá dentro do tempo, tá bom? Então, assistam os vídeos, leiam os textos, e eu vou mandar para vocês também o link do vídeo sobre o mito da neutralidade no YouTube, tá bom? Um abraço.